dias, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 28, e vamos ler somente o versículo 9. Nós sabemos que o livro de Provérbios, quase sempre, ele tem um sentido completo em um versículo só. Raramente você vai encontrar um provérbio que precisa de outro versículo para complementar a sua ideia. Em geral, ele tem um significado completo em um só versículo, não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre um assunto aqui que não é muito bem visto pelas pessoas, principalmente crentes também, mas nós precisamos falar disso daí. Vamos ler Provérbios 28, 9, que diz assim a palavra do Senhor. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Amém? Vamos falar após mim. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Amém. Poder sentar, que Deus abençoe este momento da pregação da palavra de Deus. Nós vamos falar por que Deus não ouve a oração do rebelde. Zygmunt Bauman, ele foi um sociólogo polonês, morreu com 91 anos em 2017, e ele fez um contraste entre a sociedade antes da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, e chamou-a de sociedade sólida antes e líquida agora. Sociedade sólida, ele queria dizer que era uma sociedade que tinha muitas certezas. A nossa sociedade era baseada em muitas certezas, e agora ela não é muito baseada em certezas. Ela é uma sociedade que todo mundo acha que sabe tudo, embora ninguém sabe quase nada. Antigamente as pessoas sabiam muito de pouca coisa. Hoje as pessoas sabem pouco de muita coisa. Então, isso tem trazido liquidez para a nossa sociedade, ou seja, as mudanças tecnológicas, as mudanças culturais, elas são tão rápidas em nossos dias que as pessoas não têm tempo de se fixar em uma ideia. Elas não têm tempo para isso. Uma ideia hoje, ela automaticamente é trocada por outra ideia amanhã. Isso tanto no conceito pessoal quanto também no social. E, infelizmente, isso entrou para a igreja. A igreja também está com seus conceitos líquidos. O conceito bíblico de muitas igrejas não é sólido, deveria ser a única coisa neste mundo sólida é a palavra de Deus. No entanto, as pessoas, elas criticam isto. Quando você é solidificado na Escritura, as pessoas criticam. Eu já vi crentes deixando de crer na Bíblia porque foi criticado na sua faculdade. As pessoas que lhe criticaram disseram: eu não consigo acreditar que você ainda põe sua fé em um livro tão antiquado como a Bíblia. E o crente ficou envergonhado e parou de ser sólido na Bíblia. Ele, realmente, a Bíblia não é lá digna assim, de tanta confiança, não. Então, as pessoas são desta forma, né? Então, essa sociedade pós-moderna que nós vivemos hoje, ela se divide em muitas vertentes quanto suas opiniões. E a opinião sobre Deus e religião também não é diferente. Antigamente, a moda era criticar, perseguir e zombar dos cristãos. Essa era a moda. Eu me lembro disso porque, ainda criança, as pessoas mundanas, quando nós estávamos indo para a igreja, elas faziam sátira contra nós, zombarias contra nós, usando inclusive palavrões, quando nós passávamos na rua, em frente às suas casas. Nossas igrejas eram atiradas pedras, ovos podres, tomates. Nós chegávamos na igreja, tinha essas coisas dentro da igreja que os mundanos ímpios tinham feito contra nós. Nós tínhamos que limpar a igreja. Era desta forma. Hoje existe, nesta sociedade que nós vivemos, um conceito de respeite todo mundo. Toda religião é boa. Mas pergunta se eles seguem o cristianismo. Nunca. Nunca. Então é tipo assim, eles dizem que respeitam todas as religiões, para quê?
para que você não tenha coragem de ir lá pregar o evangelho para eles. Porque eles vão dizer para você o seguinte: não, eu respeito sua religião, você respeita a minha. Ou se eu não tenho religião, também você respeita. Você não vem falar de nada para mim. Os ateus, por exemplo, eles dizem isso. Falam, o problema do crente é que ele quer transformar todo mundo em crente. Você não vê ateu indo na casa de ninguém fazer evangelismo para o cara virar ateu. É isso que eles dizem. Ah, mas você é ateu, você não tem nada para oferecer? Esta é a minha resposta. O que você tem para oferecer? Você vai na casa dos outros para fazer o quê mesmo? Quando eu vou evangelizar, eu tenho algo para oferecer. Você não tem, você tem que ficar quieto mesmo. Bem, as pessoas não entendem estas coisas. Mas veja que o verdadeiro crente continua sendo perseguido e zombado hoje. Isso por quê? Porque ele não adere a esse movimento pós-moderno de bater palmas para todo mundo e dizer que todo mundo está certo. O verdadeiro crente não faz isso. Pois bem, então voltando aqui. Este mundo líquido que nós vivemos, ele é incapaz de definir a pessoa de Deus. Por quê? Porque a pessoa de Deus só pode ser definida mediante o seu Filho Jesus Cristo. E eu não conheço ninguém que aceite a Jesus Cristo por conta própria, por vontade própria. Não conheço e não existe. Quando você fala... Eu me lembro de uma situação que estava numa festa de aniversário, eu acho, e aí estava cada rodinha, né? Tinha uma rodinha de cadeiras de pessoas conhecidas, outros familiares, outros amigos, outros adolescentes, outros... Eu estava numa rodinha de alguns amigos e tinha um maçom. E então um amigo meu perguntou assim para mim, fala aí para mim assim, por que você acha que as pessoas não gostam de crente? Eu falei, não é que elas não gostam de crente, elas não gostam de Jesus. E aquele maçom ficou incomodado, ele não queria mais ficar ali, ele ficava olhando, ele queria levantar e ficava olhando para lá, para cá, queria levantar para sair dali, porque eu falei o nome Jesus. As pessoas estavam ao redor diziam assim, mas Deus é um conceito universal. Aí ele ficava tranquilo. Aí quando eu falava Jesus, aí ele incomodava e queria levantar. Jesus é o Deus que incomoda. Quando se fala Deus, o Pai, na realidade não é porque ele não incomoda, é porque as pessoas já criaram um conceito automático sobre o Deus que elas querem. Mas quando você fala Jesus, existe um conceito dado pelos crentes, pela Bíblia, que os crentes pregam sobre Jesus, que incomoda as pessoas. Eu orientei uma amiga minha que estava discutindo com gente que mexe aí com reiki, não sei se é esse o nome que fala agora, de um tipo de oração que traz energias positivas sobre alguém e essas coisas, e ela queria trazer essa minha amiga para o meio dela. Não, olha, não importa se é evangélico, se é católico, espírita, não tem nada a ver. Né? Você pode vir fazer o reiki aqui com a gente, não sei o quê. Eu disse para ela, olha, fale de Jesus, não fale de Deus, porque todo mundo tem um conceito do seu próprio Deus e eles vão acabar dizendo que tudo é igual. Fala de Jesus para você ver. Quando ela começou a falar de Jesus, a mulher ficou incomodada e saiu de perto. Então porque a pessoa pergunta, qual é o seu Deus? Meu Deus é Jesus. Pronto. Você vê que a pessoa fica desconcertada e totalmente incomodada. Meu Deus é real. Meu Deus, ele é único, ele é verdadeiro. Meu Deus, ele saiu de sua glória, ele veio à terra, ele se fez carne, ele morreu por meus pecados e ele ressuscitou fisicamente. Ele não é um imaginário, ele é a ressurreição e a vida. O túmulo dele está vazio, ele está em corpo físico, em algum lugar fora dessa nossa atmosfera e prometeu voltar. Meu amigo, isso enlouquece o povo, enlouquece. Pois bem, como que as pessoas podem conhecer Deus se elas rejeitam Cristo? Só pode conhecer Deus por meio de Cristo. Você viu que Jesus falou em Mateus 11, 27? Ele falou assim, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só se Jesus quiser revelar o Pai é que alguém vai conhecer qual é o Deus único e verdadeiro. Senão, ele vai continuar nesse engano todo como nós vemos o mundo como nós conhecemos. Como existe só um Deus, então todos os demais deuses que estão na mente das pessoas não podem atender suas orações. Elas são vãs, tanto quanto os deuses imaginários deles.
Lembrem que eu estou falando disso. Por que Deus não atende a oração do rebelde? E como essas pessoas rejeitam o único meio de se aproximar do único e verdadeiro Deus, que é Jesus, supondo que já conhecem a Deus, mas não aceitam a mediação de Cristo, então também suas orações são vãs. São vãs. Esta é a verdade bíblica. Entretanto, não só os ímpios acham que isto não é verdade, como também muitos crentes se assustam quando nós afirmamos isto, que a palavra de Deus diz, que Deus não ouve a oração do ímpio. Eles acham que não é possível. Tem crente. Quando eu disse isso para crente, ele falou, não é possível que Deus não atende a oração de alguém só porque ele é pecador. Só? Né? Só porque ele é pecador. Então vamos ver nesta mensagem hoje implicações da exigência de Deus para as pessoas, como essas pessoas estão muito distantes dessas exigências e como também isso resulta na rejeição da nossa oração por Deus, havendo apenas um meio de Deus aceitá-la. Em primeiro lugar, implicações de ouvir a lei de Deus. Observe, de volta no versículo que nós lemos, que ele diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. É isto que diz o nosso provérbio que lemos. No hebraico, a palavra messir quer dizer desviar. Desviar. Olha só, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Agora, deixe-me dar os sinônimos desta palavra para você ver quantas coisas esta palavra no hebraico significa. Significa desviar, recusar, deixar por fazer, passar, arrancar para longe, rebelar-se, revoltar-se, azedar, tirar, virar para o lado, ir embora, partir, remover e muitas outras palavras que significam isto, que foi traduzido, dentre tantas, foi traduzido o que desvia. O que desvia o seu ouvido. Mas pode colocar qualquer uma dessas. O que põe seus ouvidos para recusar, o que deixa por fazer, o que faz passar, o que arranca para longe, o que se rebela, o que se revolta, o que azeda contra a lei de Deus, o que tira seus ouvidos para não ouvir a lei, o que vira para o lado. Já viu aquelas pessoas que estão falando, a vir para o lado? Filhos rebeldes? Os que vão embora, os que partem, o que remove e muitas outras coisas. Não é uma coisa tão simples quanto parece quando se diz no versículo o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Parece algo simples, mas não é. É algo que mostra um estado de rebeldia contra a palavra de Deus e a sua vontade que está revelada nela. O homem é rebelde contra qualquer coisa que Deus apresenta a ele. Paulo diz, em Romanos 1, 18 a 23, que a criação de Deus mostra claramente os seus atributos, mas o homem prefere sufocar a verdade de Deus por sua injustiça. Você está pensando que alguém que olha para a natureza, para o sol, a lua, as estrelas, as árvores, o mar, os rios, os peixes, os animais, você acha que estes homens, olhando isto, e eu nem estou falando para olhar com microscópio e nem com telescópio, eu não estou falando de cientistas, que olham com microscópio para as coisas, para o micro-universo, e nem estou falando de cientistas astronômicos, que usam o telescópio para poder observar o macro-universo. Eu estou falando de seres normais, como nós. Seres humanos que não estudaram. Deus fez micróbios que estão impossíveis de ser vistos a nosso olho nu. E Deus também fez astros e gigantescas galáxias que estão espalhadas por um universo que ninguém sabe onde está o fim dele. Deus fez coisas que nossos olhos não podem ver. Para você ver. Agora Deus nos colocou em um ambiente que nossos olhos podem contemplar o que existe neste ambiente. Embora muita coisa ainda neste ambiente esteja oculta de nós. Os nossos oceanos são conhecidos pelos nossos cientistas apenas 5%. 5% dos oceanos é que é conhecido pelos nossos cientistas. Imagina eu, que não sei nem o que é uma sardinha, só na lata. Agora, isto tudo é para que nós jamais possamos dizer que Deus não existe. Porque tudo quanto você vê
Tudo quanto você contempla, você vê proclamada ali a glória do poder de Deus. Então eu digo que é muito, para você se tornar um ateu, você tem que ser mais crente do que para você se tornar um crente. Você tem que crer mais. Você tem que executar uma fé muito maior para negar aquilo que está óbvio do que a fé que é para aceitar aquilo que está óbvio. Se existe uma coisa óbvia na sua frente e você está indeciso em aceitá-la ou não, é mais fácil você caminhar para a aceitação do que para a rejeição, porque a coisa está óbvia. Basta agora alguém explicar. E o que explica é a palavra de Deus. O homem também é rebelde, não só contra esta manifestação de Deus, mas ele é rebelde também contra a manifestação interior de Deus, que é a consciência. A consciência é um instrumento que Deus usa para falar de um modo geral com os pecadores, mesmo sem a Bíblia. Tem gente que não conhece a Bíblia, mas a consciência, ela conhece, ela obedece ou rejeita. Paulo diz isso em Romanos 2, 14 e 15, que muitas vezes os gentios que não têm lei, eles seguem a norma da consciência, da lei gravada em suas consciências, seja para fazer o certo ou o errado. Então Deus também colocou uma lei interior no coração de cada ser humano, não adianta fugir disto. Todos os homens que fogem disso serão cobrados. Agora, as pessoas obedecem sua consciência? Veja, a consciência nossa já está prejudicada pela queda de Adão. Agora, você imagina, ela prejudicada ainda fala do que é certo e errado. Mesmo prejudicada, ela ainda fala. Mas o que os homens fazem? Por causa do seu estado de queda, que eles também nasceram nele, estes homens desobedecem à sua consciência, de modo que Paulo diz que torna-se uma consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 2. Agora, se os homens fazem isso com a revelação geral, que é a natureza e a consciência, essas duas que eu citei, mais ainda eles vão se rebelar contra a revelação especial, que é a palavra de Deus. Deus tem duas revelações que nós chamamos de geral, né? Revelação geral são duas, que é a natureza e a consciência. E Deus tem duas revelações especiais, que é a palavra de Deus, a escrita e a encarnada, que é Cristo. A palavra escrita é a Bíblia, a encarnada é Cristo, mas ambas são a palavra de Deus. A consciência e a natureza não salva ninguém, ela só tira a desculpa do homem. Ela prova que Deus existe, mas quem salva é a palavra, tanto a escrita como a encarnada, que é Jesus Cristo. Agora, se as pessoas rejeitam a revelação natural, você acha que ela vai aceitar a revelação especial? Obviamente que não, porque eles rejeitam a Escritura e Jesus até hoje. Os rebeldes pensam que Deus não pode mandar neles. Salmo 2, 2 e 3, o salmista diz que os rebeldes dizem bem assim: sacudamos de nós as suas cordas. Os ímpios vivem assim, eles querem estudar, estudar e estudar para dizer: Deus não manda em mim. E muitos chegam até a dizer: por que Deus mandaria em alguém? Por que ele não fica lá na dele e deixa eu quieto? As pessoas dizem isto. O próprio povo de Deus na antiga aliança foi para o cativeiro, como os irmãos conhecem a história, porque rejeitaram a lei do Senhor, segundo Reis 17, 15. Ouça o que diz o Senhor aos que fingem obedecer sua lei, no Salmo 50, 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Veja, não é qualquer coisa. A rejeição da lei do Senhor é algo sério que implica em nossa salvação. Jesus Cristo também falou isso em Lucas 6. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? E em João 6,45, Jesus disse aos judeus: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja, todos serão ensinados por Deus. Como que uma pessoa é ensinada por Deus? Quando ela ouve e aprende. Mas aqueles homens não conseguiram ouvir o discurso de Jesus. Olha o que eles dizem no verso 60.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja, Jesus falou em João 8,47 que quem não ouve as palavras de Deus não é de Deus. Jesus falou assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não ouvis a palavra de Deus, porque não sois de Deus. E a implicação maior é a seguinte: Jesus diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. João 12,48. Ironicamente, os homens serão julgados pela mesma palavra que eles rejeitaram. Então aqui estão as implicações da rejeição da lei de Deus. Veja, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei? Estas são as implicações. Os homens rejeitam a lei escrita, a lei encarnada, que é Cristo, rejeitam a lei revelada na criação e a lei moral que está fixada na consciência de cada ser humano. Eles rejeitam. Não é porque eles não sabem, é porque eles não querem. Segunda coisa, as implicações da oração. Agora vamos para a oração. Se por um lado a pessoa não ouve Deus falar, porque tira os seus ouvidos fora da lei, a lei não é Deus falando? Amém, irmãos? Amém. A lei, a palavra não é Deus falando? Se a pessoa pega os seus ouvidos e tira fora disso aqui, por que ela quer que Deus incline os ouvidos dele quando ela estiver orando? Se você não ouve a palavra de Deus, por que você quer que Deus ouve a sua? Que tipo de lógica é esse tipo, né? Que tipo de lógica é esse? Em que você não ouve a lei de Deus, mas quer que Deus ouve sua oração. Assim são os ímpios. As pessoas vivem suas vidas como querem, zombam da palavra de Deus e do Deus da palavra, mas quando precisam orar, acham que Deus é obrigado a ouvi-las. E muitas vezes elas precisam orar. Elas precisam clamar por socorro, precisam clamar por alguém. Mas Deus não vai ouvir. Esse tipo de oração, o texto está dizendo, olha a segunda parte do verso 9, diz: até a sua oração será abominável. Deus está dizendo no hebraico, abominável é algo nojento, detestável, que causa repulsa, vontade de vomitar, como se fosse um ídolo. Esta palavra aqui é usada muito em questões do tratamento de Deus com o ídolo. Deus tem nojo de ídolo. Se nós soubéssemos disso, não faríamos nenhum tipo de idolatria contra o nosso Deus, porque idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria é qualquer tipo de coisa que amanhece em nossa cabeça e que anoitece em nossa cabeça. Idolatria é qualquer tipo de coisa que compete com o teu serviço a Deus, porque quando se trata de Deus, falamos de serviço de culto, latria no grego, latreia, significa serviço de culto, latria significa isto. Ídolo, no grego, ídolo é a imagem. Então, quando você mistura as duas palavras, ídolo, latria, significa o culto a imagens. E essas imagens, elas estão muitas vezes não fora de nós, elas estão dentro da nossa cabeça. Estão dentro de nós, elas competem contra Deus. A Bíblia diz que Deus tem nojo de ídolo. Agora imagina, o cara que desvia os ouvidos da lei de Deus, os ouvidos da palavra de Deus, Deus tem nojo da oração dele. Sabe o que isso significa? Que quando alguém que não escuta a palavra ora, é como se ele estivesse tratando Deus como um ídolo. Porque os pagãos são assim. Eles adoram o que eles querem. E na hora de orar, eles acham que aquilo que eles estavam adorando tem que ouvir sua oração. Antigamente era assim. Os caras, os assírios, os filisteus, adoravam lá os seus deuses, Dagon, os seus deuses Astarote, Baal, enfim, os deuses cananeus, e faziam todo tipo de pecado que eles cometiam.
E na hora da oração, ele chegava a cortar os corpos deles, fazer marcas, arrancando sangue em seu próprio corpo, para ver se Baal atendia a oração deles. Veja que coisa. Agora, as pessoas, elas tratam Deus assim. Elas vivem a vida como querem, vivem a vida da maneira que seu próprio coração pecaminoso manda, e depois, quando estão em apuros, eles querem que Deus ouça, eles querem sacrificar. Hoje ninguém se corta, nada, mas as pessoas querem fazer um tipo de barganha com Deus. Se o Senhor me atender, eu dou, né? Até eu vendo meu carro para poder dar lá de oferta lá na igreja. As pessoas fazem até barganha. Isso é idolatria. A Bíblia diz que Deus olha para isso e tem vontade de vomitar. Nosso Deus é santo, Ele não tem comunhão com pecadores. Isaías diz, Deus não é surdo, mas as nossas iniquidades fazem separação irreparável entre nós e Ele. Isaías 59, 1 e 2. Abacuque diz que Deus não pode contemplar o mal. Deus não pode nem contemplar. Tu és tão puro de olhos, Abacuque 1,13, que nem o mal tu podes contemplar. O salmista mesmo disse, no Salmo 66, 18, que se ele guardasse a iniquidade no seu coração, o Senhor não o ouviria. Ele disse, se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas ele diz no verso 19, o Senhor tem me ouvido. Não é? Então, o profeta Oséias também disse ao povo, por que razão eles iriam para o cativeiro, lá em Oséias 9, 17. E esta razão era esta, porque eles haviam abandonado a lei, abandonado a palavra de Deus. Quando Zacarias foi repreender o povo por causa dos seus falsos jejuns, ele os lembrou que seus pais também haviam sido levados para o cativeiro por causa do seu fingimento para com a palavra de Deus. Não faziam o que era justo ao pobre, aos órfãos, às viúvas, pervertiam o direito. Então diz Deus pelo profeta, Zacarias 7, 11 a 13, eles, porém, não quiseram me escutar e deram-me de ombros. Eles fizeram assim para Deus, ó, estou nem aí. Deram-me de ombros, rebeldes, ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações de pedra como diamante. Pedra ainda quebra, e diamante? Como é que quebra aquilo lá? Para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara por seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, olha o que Deus diz, assim como ele clamou, Deus clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na época de Jeremias, que estava já próximo ali do cativeiro, Deus falou em Jeremias 11:11. Deus falou assim, tu, pois, não ores por este povo, porque não te ouvirei. Jeremias era um homem de Deus. Deus ouvia as orações de Jeremias. Ele inclinava seus ouvidos para a lei. Mas havia uma coisa que Deus não ia ouvir de Jeremias. Intercessão pelo povo de Judá. Você vai clamar e eu não vou te ouvir, Jeremias. Mas, Senhor, eu obedeço a tua lei. Mas o povo não. E eu quero que o mal venha sobre eles. Então, veja também a palavra de sabedoria do cego de nascença, que ele falou para os fariseus quando ele foi curado por Jesus. João 9:31. Ele diz o seguinte, uma simples frase. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Será que só o cego sabia disso? Eu falo isso com um crente hoje, crente assusta. Falei, filho, já está na Bíblia isso, no Velho Testamento, no Novo, está em todo lugar. Está na lógica da coisa. Deus não é santo 3 vezes santo? Como que ele, santo 3 vezes, pode ter comunhão com o pecador? Como? Isso é a lógica. Só o cego de nascença sabia isso. Outra coisa que pesa bastante contra os ímpios é que eles rejeitam Cristo como o único meio de se aproximar de Deus. A Bíblia diz que é só Cristo, Efésios 2:18, 3:12, 1 Timóteo 2, verso 5 e 1 Pedro 1:21. Ao cometerem este grave erro, os incrédulos agridem a sabedoria e a exclusividade de Deus, tentando forçar uma aproximação por outros meios que não o único estabelecido por Ele. Isto é uma terrível afronta, a qual aumenta mais ainda a abominação das suas orações. Você está forçando a barra. Você não ouve a palavra, você não tem relação com a palavra encarnada, que é Jesus, e quer que Deus te ouça. Isso é uma afronta para Deus. Você está dizendo para Deus,
Não, o Senhor tem que me ouvir, o Senhor tem que aceitar a minha oração. Mas Deus diz, eu estabeleci uma única forma de ouvir sua oração, que é passando por meio do meu Filho Jesus, e você rejeita Ele, quer que eu te escute? Você manda em mim? Está pegando boi que eu deixei um caminho para você se aproximar de mim? Eu podia ter deixado nenhum. E você ainda rejeita o único caminho que eu deixei, e você força a barra, você quer empurrar a porta para ter comunhão comigo aqui? Não. Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 9, fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E 1 João capítulo 1, o apóstolo João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Você não pode ter comunhão com o Pai se não passar pelo Filho. Então é assim a oração. Deus vem clamando aos homens por meio de sua palavra, mas como eles não ouvem, no dia que eles clamarem, Deus também não os ouvirá. E mesmo que um ateu obstinado, né? Sabe esses ateus teimosos? Ele nem sabe porque virou ateu, mas ele fica tão teimoso depois que ele vira ateu, que ele fala o seguinte quando alguém diz isso. Ele fala, nunca vou clamar a seu Deus. Eu posso estar morrendo e nunca vou clamar ao seu Deus. E vamos supor que ele seja tão teimoso que não, até no avião caindo, como diz o... Como é que é o nome daquele senhor, do velhinho lá que dá aquelas palestras motivacional? Esqueci o nome dele agora. Ele diz assim, não existe ateu, eu quero encher um avião de ateu, e lá no alto eu desligar as turbinas, tudo. Só vai dar ateu gritando, meu Deus! Né? Não, ele não é crente, não. É um palestrante motivacional. Esqueci o nome, é professor Martins, professor alguma coisa assim. Enfim, mesmo que o ateu seja tão teimoso que ele fale, eu não vou clamar por ninguém, mesmo na minha aflição agonizante, vai haver um dia que ele vai clamar, ele vai gemer, ele vai urrar para sair do lugar de condenação eterna. E Deus não vai ouvir. Jesus diz que ali naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Então nós vimos aqui duas coisas, as implicações da lei de Deus, quando nós a rejeitamos, e as implicações da nossa oração. Agora, em último lugar, nós vamos ver as implicações da obra de Cristo. Quando mostramos este atributo de Deus, a saber, sua ira santa e justa contra o pecado e o pecador, os ouvintes tendem a se endurecer mais contra a palavra da pregação. As pessoas ficam mais rebeldes. Deveriam se assustar e, atemorizados, vir e se prostrar humilhados diante de Deus, rogando-lhe perdão e misericórdia. Mas como já dissemos sobre uma sociedade que rejeita o absoluto e ao mesmo tempo acha que sabe de tudo, o que acontece diante desse tipo de pregação é um aumento do seu orgulho e o desprezo contra aquilo que diz a palavra. Mas, deixe-me mostrar que Deus não é só ira, Deus também é amor. Embora Deus não é só amor, Deus é todo amor, mas Ele não é só amor. Deus é todo ira, mas Ele não é só ira. E pelo fato de Deus ser amor, como diz 1 de João, capítulo 4, 8 e 16, Ele mesmo providenciou uma maneira para reconciliar o mundo consigo. Cristo é a reconciliação. O próprio Deus, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 19, Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Cristo conseguiu fazer as duas coisas, andar retamente na lei de Deus, que é a primeira parte do versículo, que diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, isso nunca aconteceu com Cristo. Como também Ele ora, Ele tem comunhão com Deus o Pai desde a eternidade, além disso, ainda intercede por nós. Como diz o final do versículo, até sua oração será abominável. A de Cristo nunca foi. Nunca foi. Veja que comunhão, por fazer sempre a vontade do Pai, Cristo tinha.
No Getsemane, ele orou e disse ao Pai: se possível, Pai, passa de mim este cálice. E ele voltou e achou seus discípulos dormindo. E ele disse: Pedro, vocês não podem vigiar comigo 1 hora? E ele voltou para o seu lugar de oração, que a Bíblia diz que era uma distância de um tiro de pedra, dá uns 30 metros. Jesus Cristo voltou para o seu lugar de oração, mas ali não orou como na primeira vez, dizendo: Pai, passa de mim, se possível, este cálice. Ao contrário, ele orou dizendo o seguinte: Pai, se não é possível passar este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isto é oração que está completamente de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo não apenas viveu a vontade de Deus, mas ele orou a vontade de Deus. O problema de muitos crentes é o seguinte: eles se esforçam para viver a palavra de Deus, para que quando ele orar, ele jogue isso na cara de Deus. Eu faço tua vontade, viu? Pode fazer a minha agora. Não é o caso de Ezequias? Ezequias, o rei, estava doente. E Deus mandou o profeta Isaías: vai lá no palácio, fala com o rei Ezequias, prepara a tua casa e põe tudo em ordem que você vai morrer. E Isaías foi lá e falou. E aí quando Isaías foi embora, porque o profeta era assim, né? Ainda mais Isaías. Assim diz o Senhor: põe em casa a tua ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Tchau. Era assim. E amigão dele, amigão do pai dele. Isaías foi amigão do avô dele. E depois, quando Isaías vai embora, Ezequias vira para o canto da parede e diz: Deus, eu não te servi como rei Davi? Jogando na cara de Deus a vida reta que ele teve. E falou um monte de coisa, e Deus falou assim para Isaías: volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías voltou e falou: Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Nesses 15 anos de vida nasceu o pior rei de Judá, Manassés. Foi o homem que afundou definitivamente o povo de Judá para o cativeiro babilônico. Foi o homem que mais cometeu impiedade do que qualquer rei que você pensar que existiu na face de Israel, da terra de Israel. Nesses 15 anos, a Bíblia diz, o coração de Ezequias se orgulhou, coisa que ele não tinha. E quando os embaixadores babilônicos foram até lá fazer uma visita para ele, que ele havia se recuperado de sua doença, ele mostrou tudo que tinha no palácio, na casa de Deus, no templo, os tesouros, as riquezas, o ouro, a prata, tudo. E quando os homens foram embora, veja, na época quem dominava era a Síria, nem Babilônia não era. Mas os embaixadores babilônios foram lá. Isaías perguntou para o rei: você mostrou tudo para esses babilônios? Falou: mostrei tudo e não escondi nada. Isaías diz para ele: pois daqui uns dias, diz o Senhor, daqui uns anos, a própria Babilônia virá e levará tudo isso aí que você mostrou, ainda vai levar o povo para o cativeiro. Mas não vai ser nos seus dias não, porque Deus teve misericórdia de você. Sabe o que Ezequias falou? Ótima palavra do Senhor, porque não vai ser nos meus dias. Problema do meu filho, do meu neto para lá. 15 anos que corrompeu o coração de um homem. Isto é orar de acordo com a vontade de Deus? Mas não foi assim com Jesus. Jesus simplesmente dizia, e mesmo ele fazendo a vontade do Pai. Mesmo ele fazendo a vontade do Pai, ele não disse no Getsemane: ó Pai, tira de mim este cálice, porque eu fiz toda a tua vontade. Não. Quando ele viu que a vontade de Deus era que ele bebesse o cálice, ele disse: ó Senhor Pai, se é tua vontade isto, que eu tenha que beber o cálice, que se cumpra a tua vontade. Cristo andou fazendo toda a vontade de Deus em todo o tempo. Sua perfeita fidelidade agradou o Pai e emudeceu a lei. Como a lei servia, entre outras coisas, para acusar os pecadores, e todos pecaram, todavia contra Cristo ela não pôde estender o seu dedo acusador. Ele viveu uma vida inteira sem pecado. Hebreus 4,15, 1 de Pedro 2,22. Sendo assim, ele é o único que nunca desagradou a Deus, desviando seus ouvidos da lei. Ao contrário, seu prazer era exatamente fazer a vontade do Pai. João 4,34, ele estava evangelizando a mulher samaritana. Os discípulos chegaram com a comida, porque era perto de meio-dia. E ele disse assim: eu não vou comer. E os discípulos: mas alguém já trouxe marmita para o Salvador? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
realizar sua obra. Jesus, está na hora do almoço e tem uma alma para ganhar. Eu vou lá na alma, deixa o almoço para lá. E nós? Não é nem almoço, é um joguinho. Não, eu vou jogar, depois eu vou fazer a obra de Deus. Não é nada que você não, eu estou falando de outro jogo aqui. Agora, queridos, mesmo ele sem pecado, sabe o que Isaías falou? A vontade do Pai foi esmagá-lo. Mesmo ele sem pecado, a vontade do Pai foi moê-lo. Para quê? Carregando os nossos pecados, a justiça dele fosse colocada na nossa conta. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa foi a vontade do Pai, a qual ele esteve submisso. Não somente a vontade revelada lá dos 10 mandamentos, como algumas pessoas falam, Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Muito mais do que isso. Jesus Cristo não só cumpriu os 10 mandamentos, como ele cumpriu toda a vontade do Pai que estava revelada nas Escrituras e muitas delas ocultas nas entrelinhas das profecias. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7, diz assim, olha só a compreensão do autor aos Hebreus. Ele falando ali sobre a insuficiência dos sacrifícios, ele chega a um salmo. E ele cita este salmo, o Salmo 40. Ele diz assim, como os holocaustos não te agradaram, então disse no salmo, eis aqui, no princípio do livro, né? No topo ali, bem no cabeçalho do pergaminho, está escrito de mim, para fazer a tua vontade estou aqui. Estou aqui para fazer a tua vontade. Ele entende que aquele salmo não é de Davi. Aquele salmo é messiânico, está apontando para Jesus Cristo. Oh, irmãos, ali está o nosso Salvador. Ele não cumpriu a lei para obter de Deus um favor. Ele cumpriu porque aquilo era o que estava em seu coração. Agrada-me fazer a tua vontade. Assim como nós temos disposição e gosto para pecar, Jesus tinha disposição e gosto para fazer a vontade de Deus. Agora veja os próximos versículos que diz o autor aos Hebreus. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Deus, o Senhor não se agrada de holocaustos. Engraçado, não foi o Senhor que instituiu holocaustos? Sim, fui eu. Mas por que o Senhor não se agrada deles? E olha que Davi já sabia disso, mesmo vivendo na antiga aliança. Davi sabia que Deus não se agradava dos holocaustos. Salmo 51, sua confissão de pecado, ele diz assim, ó Senhor, não te agradas de holocaustos? Pois senão eu te daria. Eu tenho muitos. Mas o Senhor se agrada de um coração contrito e de um espírito quebrantado. A estes o Senhor não despreza. E era o que ele estava oferecendo a Deus. Mas não nosso Senhor. Nosso Senhor nunca pecou. Ele não tinha um espírito quebrantado por causa que o pecado havia lhe sufocado. Não. Ele estava com total desejo de fazer a vontade de Deus, porque era aquilo que lhe agradava. Pai, não te agrada sacrifício, então eis-me aqui. Não sou eu o filho de quem o Senhor tem prazer? Não sou eu filho de quem o Senhor se agrada? Então estou aqui para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tira fora, Pai, os animais. Eles não têm que morrer por causa de pecadores. Eles são animais. Mas estou aqui para fazer a tua vontade. E o autor diz, nessa vontade é que temos sido santificados.
mediante a oferta do corpo de Jesus. Uma vez por todas. Os animais morriam, lógico que não podiam morrer de novo, mas outros animais tinham que vir morrer novamente. Jesus não, morreu uma vez e para sempre. Em relação à oração, o autor aos Hebreus ainda diz no versículo 12 que por causa de sua oferta, ele se tornou nosso intercessor. Diz verso 12, mas havendo este oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. E você sabe o que ele faz lá? Hebreus 7, 25, diz assim, o que Jesus ali ele faz. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E no verso 14 do 10 ainda diz, porque com uma só oblação, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, queridos irmãos, saiba que é só por isso que Deus ouve as nossas orações. Agora veja, por causa de toda esta obra de Jesus, tanto de cumprir a lei, como de orar por nós. Olha a recomendação do autor aos Hebreus, verso 19 até o 22. Então, irmãos, ele quer dizer, já que Jesus obedeceu a lei e ora por nós, está à destra de Deus, então, irmãos, tenhamos ousadia para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. Não é por sua causa. Não é porque você quer bater na porta de Deus e derrubar que ele vai ouvir sua oração. É pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, que como o véu do templo foi rasgado, sua carne também foi rasgada na cruz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Provérbios disse, o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei? A minha pergunta para você. Como está a sua relação com a palavra de Deus? Tem lido? Tem entendido? Tem obedecido? Tem ouvido? Porque Deus, através de Cristo, constituiu pastores e mestres sobre sua igreja. Para quê? Porque muitos crentes leem a palavra e não entendem. Eles precisam de pastores e mestres. E os pastores e mestres pregam e ensinam para quê? Para que ninguém tenha desculpa de dizer, eu li, mas não entendi. Agora você diz para mim, não, pastor, mas eu não consigo cumprir toda a palavra de Deus. Nenhum de nós consegue. É por isso que o Filho de Deus veio. Ele não falhou em nada. Nada absolutamente. Então, tendo ele agora cumprido a palavra de Deus, você, por meio da fé, porque já creu nele, Deus olha para você e diz, ele também cumpre a minha palavra. Então, a oração dele não é abominável para mim, não. Crente já disse para mim, pastor, não sei orar. Descansa, filho. Relaxa, como diz o povo agora, relaxa, né? Relaxa, filho. Deita sobre Cristo Jesus. Deixe as correntezas tranquilas das águas dele e do Espírito te conduzirem para Deus. Porque Deus escuta sua oração sem uma palavra sair de sua boca. O que ele quer é que você vá lá, com ousadia, entrar no santuário dele pelo sangue de Jesus. Uma vez lá, você não precisa falar nada. É claro que devemos orar, claro que devemos falar. Agora, muitos rebeldes e incrédulos têm a sensação de que Deus ouve quando eles oram. Enquanto, por outro lado, muitos crentes têm a sensação de que Deus não ouve. Porém, isto é apenas sensação. Quero dizer o que um puritano falou. Ele disse a seguinte frase: a terra
é o único inferno que os crentes terão, mas a terra é o único céu que os ímpios terão. Se você é crente verdadeiro, não se iluda. Deus está ouvindo suas orações. Ele estabeleceu o caminho para você reconciliar com Ele e você aceitou. Você tem uma sensação, pastor, mas eu oro, eu sinto que Deus não está me ouvindo. Não acredite nesta sensação. A palavra de Deus, ela é maior do que tua sensação. Às vezes, como Deus fez com o povo da antiga aliança, Ele também pode disciplinar você, fazendo de conta que não está te ouvindo, para você buscar mais, para você clamar mais, para você pedir mais perdão, para você se reconciliar mais com Ele. Então, Ele vai te dizer a palavra de Isaías 54, 7 e 8, Ele vai dizer: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Mas quanto ao ímpio, também não se iluda. Deus não ouve suas orações. Você está querendo pegar um atalho para chegar a Deus, e isso é impossível. Deus colocou Cristo como o único caminho, e pegamos o boi dele ter colocado ainda um caminho, poderia não ter posto nenhum. Qualquer outro atalho que você tente pegar, que não seja Cristo, em humildade, em arrependimento dos pecados e fé no Filho de Deus, nunca trará o resultado que você espera. Ao contrário, a perdição eterna é que te aguarda. Então eu quero encerrar esta palavra de hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Incline os teus ouvidos para a lei do Senhor, enquanto ela está ainda disponível hoje ao seu coração. Creia unicamente em Jesus Cristo. Nunca tente se aproximar de Deus por sua conta própria. Por isso que quando Jesus ensina a orar, Ele diz o quê? Orareis ao Pai em meu nome. É por isso. Porque é impossível você se aproximar do Pai de Jesus se não for por meio dele. Esta é a palavra do Senhor. Leve isto para a sua casa, para o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar.